Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio de hoje a gente trouxe uma história BR dessa vez. E o que é mais legal, é uma história brasileira, mas que acabou ficando famosa lá fora também. É uma história que dá pra preencher aí uma boa parcela do bingo, que vocês vão ver que tem teoria sobre assassinato, paranormalidade, extraterrestres, tem de tudo um pouquinho. Hoje a gente vai comentar sobre a história das máscaras de chumbo. E pra começar, gente, vocês têm indicações antes de ir pro tema? Tem? Vai lá, Tem. A primeira de todas, você é obrigado a ver o episódio de 1990 do Linha Direta falando sobre máscaras de chumbo, porque é maravilhoso. Por favor, assista. Se você nunca assistiu um episódio de Linha Direta, se você nunca ouviu, vale a pena, porque a construção do enredo do episódio é muito bom. Muito bom. Então, vá lá e assista. Tem no YouTube, vou deixar o link aqui, depois vocês pegam aí para assistir. Não, é muito legal esse do Linha Direta. E um dos maiores medos, né, das crianças dos anos 90 e anos 2000 era o Linha Direta. Verdade. Eu tenho uma indicação também, que foi algo que fez a gente sentir, que me fez sentir que a idade está chegando, porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre teoria da conspiração e eu falei sobre Arquivo X. E a pessoa era bem mais nova, tal, e ela nunca tinha visto Arquivo X, ela não sabia o que era Arquivo X. Então aí me veio a triste realidade de que algumas pessoas nasceram depois que já tinha acabado a série. Meu Deus, não acredito. Então a minha indicação de hoje é para vocês, conspiradores mais jovens aí que não viram essa série ainda. Arquivo X é uma série excelente sobre teoria da conspiração, alienígenas, enfim. Tem várias histórias dessas de mistérios. Sobre dois agentes, o Mulder e a Scully, que eles investigam esse tipo de fenômeno paranormal. É muito legal. É uma série longa, tem bastante episódio, então dá pra vocês maratonarem à vontade. Tem um filme também, mas o filme eu pessoalmente assisti e não gostei. Eu acho que a série vale muito mais a pena do que o filme. Então, pra quem não conhece Arquivo X, se você é um conspirador aí, raiz, você precisa conhecer essa série. Verdade. Nossa, Arquivo X passava na Record, que eu me recordo, que era na TV aberta, no Brasil. Lá nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente passava. E eu assistia também, mas eu tinha medo. Passava tarde, né, pra piorar. O tema já era esse e ainda passava tarde. Passava depois da novela. Vinha direto tarde. Nossa. Passava muito tarde. Ai, bons tempos. Bem, gente, eu não tenho nenhuma recomendação. Eu acho que o que vocês falaram foi o top das galáxias aqui. Então vamos pro Conspiradores Comentam. Dessa vez tem comentário. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Tem comentário, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, meu Deus, Vai pro universo paralelo agora. Eu vou pro universo. Eu vou aqui. Cadê? Cadê o comentário? A Ciane voando no Rio de Janeiro, perto do Cristiano. É isso aí. Não, parte desse episódio faz sentido. Faz sentido. Gente, se vocês não viram, eu estou no Rio, né? Mas aí vocês vão saber por que é Rio de Janeiro, logo. Bem, já é uma dica, né? Mas, enfim. Olha, gente, a gente recebeu um comentário sobre o episódio do silvismo. Foi um episódio que a gente gravou ano passado, que foi muito divertido. Acho que foi o episódio mais engraçado de todos os tempos.
do Pode Conspirar. E, bem, aí tem um canal, o canal Mistério do Sol. Eles comentaram assim: aquele ator da pegadinha que o Ivo Holanda furava a fila do supermercado, que anunciava o prêmio, parecia com um clone do Celso Portiolli. Veja você. Expandindo a teoria. Expandindo a teoria, acho que é isso. Não acabou por aí, né, gente? Vamos lá, façam um favor de contribuir com essa teoria maravilhosa que não deve morrer nunca. Então, obrigada aí ao canal Mistério do Sol por ter comentado aqui. Tem mais um comentário, peraí, gente, vou achar o próximo. Eu não sou uma pessoa muito adepta à tecnologia, vocês já vão ver. Meu Deus, é só negação nesse grupo aqui. Não, a gente é tão velha por causa do artigo do artigo é ótimo. Do arquivo X, aí agora não é adepta à tecnologia. Então, Se gente, fosse um VHS, você ia ver. Ia ser sucesso. pois é. Com certeza. Aí hoje iam falar que a gente era cringe. Oh, com certeza. Bem, gente, agora um outro episódio, um outro comentário que nós temos é o comentário do episódio do Illuminati, teoria sobre o cubinho do Adam. O Diógenes Mushop comentou: o sinal de Libras é eu te amo, universal, se ele faz ao contrário do sinal do rock and roll. Ambos são diferentes. ILY I am love you, representado as letras em libras. Acho que a gente deve ter comentado alguma coisa de sinais nesse episódio. Comentou, porque quem fala da teoria da conspiração lá dos Illuminati faz um paralelo, né, com o sinal do eu te amo em linguagem de libras e o sinal do demônio, né? A explicação lógica é que é eu te amo em libras, né? Mas aqui é a teoria da conspiração, não se aplica a explicação lógica. Então, eu te amo seria isso aqui, né? Que ele quis estava falando, seria o eu te amo. Não sei se o pessoal tá vendo. E o do rock and roll é isso aqui. Isso aí. Mas é uma teoria da conspiração, né? Então a lógica não se aplica. Exato. Verdade. E agora saindo do mundo real e pro mundo paralelo do Instagram, peraí. Tá saindo voando de novo. Tem mais um comentário. Aqui eu vou continuar voando mesmo. Vou colocar aquela música do I Believe I Can Fly. Essa música é legal, gente. Deixa eu ver aqui. Então, a gente recebeu um comentário sobre um dos nossos últimos episódios, já agora, na verdade, um dos últimos, mas é o primeiro episódio da nossa segunda temporada do Pode Conspirar, que é o da Área 51. O Alex Borcan, ele comentou lá no Instagram, uma postagem que a gente fez do Pernalonga. Depois vocês podem entrar no nosso Instagram, aproveitando já fazendo o merchan, né? Entrem lá, curtam nossa página no Insta, né, nosso perfil. Mas, enfim, o comentário dele foi o seguinte: olá, meninas, sobre a dúvida a respeito do nome Área 51, é o seguinte: ela se chama Área 51, pois não responde aos governos dos 50 estados norte-americanos. Portanto, a Área 51, além dos 50 estados, acho que é isso. Portanto, a Área 51, além dos 50 estados. Simples, né? Aguardando o próximo episódio. Até lá, foi isso que ele falou para nós. Uau. E é isso, gente. Não, muito Esses são os interessante. Eu não episódios. sabia dessa explicação aí pela Área 51, porque a maioria dos lugares não explica, né? Nada sobre o nome. Tem referência? Muito legal. Acho que Referência? não. Acho que não. Não, ele não colocou referência nenhuma, não. Beleza. Mas faz sentido. Obrigada, gente, por comentarem. Obrigada. Se você quer deixar algum comentário, crítica, sugestão, ideia de episódio, contato da Tassiane, brincadeira. Contato? Que contato? Não tô fazendo contato com ninguém, não. Você pode acessar o nosso Instagram, @podeconspirar, procurar a gente nos principais streamings
por favor, se você estiver ouvindo pelo Spotify, nos avalie, ou pelo Apple Podcast, por favor, nos avalie. Também temos o nosso YouTube, então você pode ir lá conferir nosso canal, você pode ver os nossos rostinhos belos, com a Tassiane voando no fundo do Rio de Janeiro. Que legal. Exatamente. E também compartilhe com os amigos, com aquela pessoa que gosta de teoria da conspiração. E é isso aí, bora pro episódio. Bora lá. É. E aí, gente, quem quer começar aí com a história? Bem, eu posso começar, só que Beleza. eu vou usar minha colinha, né? Porque a memória da mulher está falhando. Não, minha história é confusa também. Bora lá. Sim, beleza. Então, gente, imagina você um dia saindo da sua linda casinha para ir brincar com seus amiguinhos ou brincar sozinho, sei lá, de soltar pipa na rua, numa área assim plana, enfim. As crianças de hoje não sabem isso, não. É uma experiência, não sabem mais. Os meninos aqui perto de casa sabem, porque, olha, hoje eu vi os moleques soltando pipa. Ah, mas é muito raro. Não. É que, assim, essas crianças que soltam pipa são educadas pelos pais raiz, entendeu? E as que não soltam é pelos pais Nutella. Então... Fica aí a dica pra você. Você quer ser pai Nutella ou quer ser pai raiz? Fica aí a dica. Eu tô mais assim, ó, pai raiz, né? Pai Nutella, ó. Negativo. Ô, louco! Tá, você vai deixar os moleques jogar pipa, soltar pipa. Jogar. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendi. A gente vai ver que daqui a algum tempo a Tassiane vai ser a primeira a dar o tablet pro filho dela. Será? Não sei. Por mim, você ia brincar de amarelinha, andar de bicicleta, entendeu? Nem eu fazia disputa de corrida com os moleques de andando de bicicleta, ia ser assim, mas não sei. Ai. Eu não sei, né? Depende de com quem eu me casar. Se meu esposo for Nutella, aí acho que não vai ser complicado. Mas, enfim. Para as crianças que são educadas pelos pais raiz, que gostam de soltar pipa, então, imagina você lá soltando pipa e de repente você encontra lá no meio do matinho lá, você perde sua pipa, aí vai atrás dela, e lá no meio do mato você encontra duas pessoas estiradas no chão e vestidas de sobretudo e uma máscara no rosto de chumbo. Tava no rosto? Eu estava na mão. Acho que tava... tava na mão. Eles estavam caídos com a máscara na mão. Tava na mão. E ainda tinha o quê? Mais uma garrafinha de água, que estava vazia, e um bilhete com alguns escritos meio estranhos. Imagina o que aquela criança viu, uma criança que viu uma cena dessa, como que ela reage? Pois é, isso aconteceu, gente. Aconteceu em 20 de agosto de 1966. Um jovem, né? Ele estava ali, andando nas encostas do morro do Vintém, estava procurando pela sua pipa perdida. E esse morro do Vintém se localiza na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, né? Por isso que está aqui, a cidade maravilhosa Rio de Janeiro, podia ter colocado em Niterói, né? Mas, enfim, é porque eu só conheço o Rio pelo Cristo Redentor, né? Mas, enfim... É verdade, eu não conheço só... Não, mas é verdade, tipo, o Rio de Janeiro é icônico pelo Cristo e pelo Pão de Açúcar. De repente, lá ele encontra, né, nesse cenário, e o nome desse menino, né, na época, não sei se ele é vivo ainda, Jorge da Costa. Ele encontrou essa cena que eu relatei para vocês. 2 homens vestidos com sobretudo, né, com máscaras de chumbo, com uma garrafinha de água vazia e ainda um bilhete com uns escritos estranhíssimos.
que estava escrito mais ou menos assim, para vocês entenderem. Tinha as informações de um horário, que era 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Então, aquilo foi muito estranho, claro, né? Esses corpos que o menino encontrou eram de 2 homens, né? Que depois foram identificados ali pela investigação da polícia do Rio de Janeiro, né? Como os nomes dos técnicos, né? Eles eram técnicos de eletrônica, inclusive. O Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram da cidade vizinha, que é Campos dos Goitacazes, isso mesmo, Campos dos Goitacazes. E aí foi muito estranho, assim, para a polícia ver toda essa situação, toda essa cena, porque eles não tinham nenhuma marca no corpo, assim, de ferida, de machucado, nem nada. Simplesmente estavam lá, apareceram mortos, e com essas pistas que não é pista de nada, porque até hoje o caso está sem solução. Quer dizer, mais de 50 anos aí, o caso não teve solução até hoje, e isso é um mistério, porque muitos acreditam que tem uma relação com alienígenas, que eles estavam tentando fazer contatos com alienígenas, né? Também tem uma outra teoria que, na verdade, foi um amigo deles que chegou a comentar falando que eles faziam parte de uma seita, né, que era misturava com coisas espirituais e tal, e poderia ter sido um ritual. Aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso também, porque aí envolve o Padre Quevedo aí no meio do rolê. Nossa, isso eu não sabia, não. Sim, sim. E, bem, basicamente, gente, é isso. É um caso muito curioso, né? Que até hoje não tem solução, mas é um pouco assustador. Eu, sinceramente, se eu fosse uma criança e isso, sei lá, eu acho que eu nem ia, eu acho que ia sair correndo. Não, eu posso fazer um adendo? Isso. Que você falou. Isso aconteceu aí no dia 20, né? 20 de agosto de 66. E essa pessoa que a Tassi mencionou não foi a primeira que achou os corpos. Um outro menino tinha também passado lá, estava caçando passarinho lá no Morro do Vintém, e ele viu os dois lá estirados no chão. E ele avisou um guarda local quando ele viu os dois. Só que o guarda achou que o menino tivesse, tipo, passando um trote, sabe? Que fosse uma brincadeira. Sim. E não foi lá checar. E então, eu ia falar assim, eu cheguei a ver isso na minha pesquisa. Só que, tipo, não falava, assim, uma pesquisa falava a maioria, né, falava do menino que estava procurando a pipa, e só uma que eu vi do passarinho. Eu achei meio estranho, mas não sabia que, então teve esse detalhe. Teve esse menino que passou lá antes. E além das coisas que a Tassi mencionou, os dois estavam lá, né, estirados no chão, tinha alguns detalhes a mais que chamavam atenção para a cena do crime. Primeiro, que os corpos estavam em cima de uma espécie de folha de palmeira, né, uma planta ali da região. Só que essa palmeira que cresce ali, ela é uma planta difícil de você arrancar da árvore, ela é bem resistente. Então, na teoria da polícia, tinha que ser alguém que tivesse um objeto cortante para fazer isso. Uma pessoa com a mão não ia conseguir puxar. E não tinha mais ninguém ali no local, né? Pelo menos não encontraram ninguém, né? Mais um terceiro corpo ali, mas a polícia acredita que tinha uma terceira pessoa. A gente vai falar por quê ao longo do episódio. Então, eles encontraram, né, em cima dessas palmeiras. O solo onde eles estavam estava um pouco estranho, parecia que estava meio calcificado, sabe? Como se tivessem jogado alguma coisa, tipo um cal ou sal no chão. Aí encontraram, né, as máscaras de chumbo, as máscaras estavam na mão direita dos dois, então como se eles estivessem, né, com ela na frente do rosto e caiu. Encontraram um terceiro óculos escuro jogado no local, com uma aliança enfiada na haste. Lembrando que tanto o Manuel quanto o Miguel eram casados, eles estavam com as alianças. Então, a aliança no óculos não era de nenhum dos dois, porque eles estavam usando. Encontraram 2 toalhas que eles tinham levado para viajar. E encontraram também eles vestindo capas de chuva, né? Ou sobretudos, né? Que aí tem lugares que falam que era sobretudos, tem lugares que falam que era capa de chuva. Então, assim, a cena toda era muito estranha.
Além disso tudo, ainda tinha um marco de cimento, assim, no chão, como se alguém tivesse colocado uma pedra para sinalizar aquele lugar, sabe? De alguma forma. Então a cena toda era muito estranha, parecia que ter sido algo realmente montado, assim, tinha um cenário montado, né? Não foi algo muito espontâneo, que eles estavam ali andando por um motivo qualquer e aconteceu, né? Parecia ter um motivo para os dois estarem ali, né? Então isso E que fora torna que, misterioso. fora que os corpos já foram encontrados em estado de putrefação. Sim, Então já sim. estavam lá faz um tempo já. E Sim. aí, nisso da polícia, né, demorar a ir, na verdade, eles foram só no dia seguinte. Né? Então foi a polícia, foram curiosos, claramente, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, então a pessoa tinha que averiguar para contar para a vizinhança. E os jornalistas, né? Para poder filmar, tirar fotos. E você pode encontrar tudo isso na internet, que isso tem de monte. Até pode colocar algumas imagens borradas por aqui. Sim. Não sei, desse lado. Né? E isso também foi estranho, né? O fato de demorarem a ir buscar os corpos depois de ser avisados 2 vezes. E irem só no dia seguinte. Eu Tanto vi uma polícia quanto explicação para bombeiros. isso num dos podcasts, que a pessoa tava explicando que isso aconteceu à tarde, né? Quando esse menino viu aí os corpos e chamou a polícia. E o Morro do Vintém, ele não é uma região muito de fácil acesso. Né? Que se vocês veem as fotos, é meio íngreme para subir. Então, como tava ficando tarde, já era noite, eles falaram, vamos amanhã, né? Durante o dia, né? E aí, por isso que eles foram só no dia seguinte. Mas... outras coisas também que é interessante falar sobre os corpos, né? Esqueci um detalhe aqui, que também encontraram um lenço com umas iniciais, AMS, jogadas perto dos dois, que ninguém sabia aí o que era, né? E nesse mesmo papel que a Tassi mencionou, né, dos horários, tinha umas equações também. Mas eram equações, assim, de capacidade de uma resistência, sabe? Coisas que provavelmente tinham a ver com a atividade que os dois faziam, já que eles eram técnicos em eletrônica. Perfeito. E aí, falando dos corpos, né, a gente vai fazer uma história meio inversa, né? A gente começou do final pra chegar no começo, né, pra vocês entenderem. Mas a polícia, nesse momento de descoberta dos corpos, eles cometeram alguns erros que provavelmente comprometeram um pouco a investigação. O primeiro deles foi que, como já fazia alguns dias que os corpos estavam lá, eles estavam com um cheiro muito forte, né? Natural. E aí o que eles resolveram fazer é jogar um pouco de formol em cima dos corpos para facilitar um pouco o trabalho de quem estava lá. Gente, se você jogar formol em cima do corpo, você adulterou tudo, né? Você adulterou o solo do local, você adulterou o corpo. Uma perícia é praticamente desnecessária, né? Depois disso. Mas ok. E se não fosse o suficiente isso ter acontecido, na hora que eles estavam descendo o morro com os corpos, né? Um local íngreme, um policial escorregou e desceu rolando o morro com um dos corpos. Então, assim, o que já estava prejudicado ficou mais prejudicado ainda. Até chegar lá embaixo. Né? Então, teve aí esses problemas. E uma outra coisa que comprometeu muito a investigação, e que isso aparece na entrevista do Saulo Souza, que foi o detetive que cuidou desse caso, foi um certo preconceito da época também, que prejudicou um pouco a investigação. Por quê? A gente precisa lembrar que esse caso aconteceu em 66. Toda vez que eles pegavam um caso de 2 caras morrendo em circunstâncias suspeitas, eles associavam o quê? Os 2 eram gays e fizeram um pacto de morte, porque naquela época, se ser gay hoje é desafiador, né, por conta de homofobia, diversos preconceitos, imagine em 66, no auge da ditadura militar, nos anos de chumbo da ditadura militar. Então, o que eles já... A primeira suposição, os 2 eram gays e foi um pacto de morte. Não foram nem atrás, isso antes de qualquer investigação. Tipo, os 2 eram casados, zero indícios de que isso fosse verdade. Se fosse também, não seria um fator, né, relevante para a investigação. Mas eles ficaram alguns dias batendo nessa tecla. E até a imprensa local chegou a noticiar isso por uns 2, 3 dias. Então, praticamente, a investigação não andou durante esse período. Então, o que já estava atrasado, o que já estava ruim por todas as condições, ficou pior. Então, foram algumas questões aí que comprometeram um pouco o desfecho, né? A gente entender realmente o que aconteceu.
bem complexo. O que eu tinha achado na pesquisa, meninas, é que, por exemplo, eles foram tentar fazer uma. Na verdade, quem relatou isso foi um cara que estava trabalhando no IML no dia que recebeu os corpos lá. Deixa eu ver até se eu acho aqui o nome dele. É o Maneca. Ele relatou que não foi feito um exame toxicológico nos dois corpos, porque, assim, uma das suspeitas é que eles poderiam ter utilizado drogas, já que eles eram dessa seita meio espiritualista, né? E aí, o que acontece? Se eles tivessem tomado droga e tudo essas coisas, eles poderiam ter entrado num estado de transe, e para confirmar essa teoria, teria que ter sido feito o exame toxicológico. Mas diz que não foi nem possível fazer o exame toxicológico, porque as vísceras deles, tipo, não tinha vísceras mais, tipo, tinha sido completamente destruído, né? O que também confirma aí, quer dizer, dá um ponto, na verdade, para a teoria de que eles poderiam ter tido um contato com extraterrestres. Sim, tem essa explicação de que não tinha as vísceras e tem uma segunda versão dessa história de que não foi feito toxicológico nas vísceras porque o Instituto de Criminalística não preservou corretamente as vísceras e elas apodreceram, então não dava mais para fazer o exame, né, toxicológico. E A gente tem que lembrar que naquela época era muito mais difícil realizar um teste toxicológico do que é hoje, né, gente? Claro. Hoje é muito rápido fazer todo esse tipo de teste. Naquela época, até você conservar, conseguir extrair, se o órgão não tivesse numa condição excelente, você não obteria resultados. Então, tanto faz a explicação, seja por mau armazenamento, seja pela própria decomposição em si do corpo, né, por chegarem tarde, são motivos razoáveis para não conseguirem fazer os testes. Sim. E não para por aí a inconsistência da perícia, né? Tem esse relato do Maneca, né, como a Tassi mencionou, que uma outra coisa que também se descobriu por aí é que tem aí uma certa controvérsia, mas a versão do Maneca, que era um assistente lá, é que o perito não estava no dia, o médico legista não estava, e quem conduziu a perícia foi um assistente, né? O perito, o médico legista, que é o Astor Pereira de Mello, ele nega, ele fala que foi ele que realizou, que ele estava lá presente, mas de qualquer maneira, esse laudo que foi feito na época, ele terminou inconclusivo, mas ele tem um detalhe, ele ficou rasurado, né? Assinam 2 peritos esse laudo, o Astor Pereira de Mello e um segundo, que é o Valmor Giani. E aí, qual é a inconsistência disso? Tá rasurado a parte que tá o Valmor Giani ali. E por quê? Porque, na realidade, quem assinava junto com o Astor Pereira de Mello era um outro perito, que era o Sebastião Falassi. E por algum motivo, ele se recusou a colocar o nome dele nesse laudo. Ele voltou atrás, falou, não vou assinar isso. E aí, o que fizeram lá no Instituto, colocaram o nome do Valmor Giani no lugar. Só que tem um detalhe importante, o Valmor já era falecido na época que foi feita a perícia do Miguel e do Manuel. Então, de forma nenhuma, poderia ter sido ele que assinou esse laudo. Então, já começam as histórias estranhas a partir daí, né? Bem, é tudo muito estranho na história por completo, né? Mas é que nem eu falei para vocês, um amigo deles, eu não sei se eu acho aqui, se eu consigo achar. Mas enfim, esse amigo falou para eles, falou, né, que eles participavam de uma religião, então pode ter sido por isso também, uma das hipóteses, né? Tem uma hipótese também que eles poderiam estar envolvidos com a venda ilegal de materiais radioativos, já que a máscara era de chumbo, e que eles teriam sido assassinados por compradores que estavam insatisfeitos com os produtos. Caramba! Não, e aí a polícia, ela fez uma inteligência inversa, né? A gente começou aqui falando dos corpos e tal, então eles conseguiram identificar que era o Manuel e o Miguel, né? E eles acharam no bolso de um deles um vale de uma água que eles tinham comprado, né? A gente vai explicar um pouquinho disso aí no caminho. Mas aí, fazendo a inteligência inversa, o que eles descobriram, então, sobre os dois, né? Sobre o Miguel e o Manuel. Eles eram de Campos, né? De Goitacazes, igual a Tassi mencionou.
E aí, Isso. no dia 17 de agosto de 66, eles falaram para as famílias que eles iam para São Paulo comprar um carro. Né? Então, que eles iam precisar viajar para São Paulo, iam ficar 2 dias, comprar um carro e Não comprar... só o carro, né? Sim, Comprar o carro e peças pro negócio deles. isso, porque os dois tinham uma oficina juntos, né? Os dois eram amigos e eram donos de uma oficina aí de eletrônica. Isso. Então, eles estavam levando 2 milhões e 300 cruzeiros. Que na época, era, que assim, convertendo, daria uns $1.000, né? Acho, na conversão. Ou hoje, e- R$1 milhão. É. Na conversão milhão do de dólar reais? que tá hoje. Não, tô zoando, porque o dólar tá tão alto. O Não, valor do rim. É o valor de um rim no mercado negro. Tá. eu tinha tentado fazer as contas de conversão. Eu acho que é uma faixa de uns R$ 5.000, mais ou menos. Na época era bastante dinheiro, né? Hoje com R$5.000 você não compra nem um carrinho de mão, mas na época dava pra comprar um carro com esse dinheiro e ainda comprar umas peças pra oficina Você deles. Pois é. Só que E aí, pode falar, pode falar, Tati. Tassi, pode continuar. Não, é que eu ia falar assim, que eles disseram para a família que iam para São Paulo fazer isso, mas na verdade não foi bem isso, né? Na verdade, eles partiram aí para a cidade de Niterói, e aí lá no caminho eles chegaram a passar num bar, né, para comprar essa garrafinha de água, o que foi relatado pela garçonete local, né, que trabalhava no local, para a polícia. E falou assim, um detalhe que é interessante, que diz que um deles, que é o Miguel, ele parecia que estava muito ansioso, né? E olhava o relógio a todo instante. Então, quer dizer, para quem fica ansioso olhando o relógio é porque tem algum encontro, né? E depois aparecer esse papel com os horários e tal. Não, e naquela época, né, quando você comprava água, não vendia garrafa de plástico, né? Era igual para refrigerante, essas coisas, era uma garrafa retornável. Então, quando você comprava água ou refrigerante em algum lugar, você podia pegar um vale, né? Que esse vale você trocava por um desconto, né, no valor da água quando você fosse comprar depois. Então, por isso que eles conseguiram identificar que eles passaram por essa lanchonete, né? Porque o vale da água ainda estava no bolso deles, né? E além desse lugar que eles compraram a água, eles fizeram várias coisas ali na cidade, né, de Niterói, assim que eles chegaram. Então eles foram nesse lugar comprar água, eles foram num outro lugar chamado Casa Brasília, que era uma espécie de loja de variedades, assim, tipo essas lojas de R$1,99. E lá eles compraram 2 capas de chuva, porque estava chovendo nesse dia. Só que o curioso e que chamou a atenção da pessoa que atendeu eles é que eles compraram a capa de chuva, mas eles não usaram, eles saíram na chuva. Compraram a capa, embrulharam e levaram embora. Né? Então isso chamou a atenção de quem atendeu. E eles foram também num terceiro lugar, que era uma loja de peças de eletrônica, que se chamava Fuscop, né? E aí lá eles falaram com o Hernani Teixeira, que era o dono dessa loja de peças. O Hernani fala que não entendeu muito porque os dois passaram lá, porque uns 2, 3 dias atrás ele passou em Campos do Goytacazes, entregou umas peças para os dois, então eles não tinham nada para comprar lá. Né? Essa história do Hernani não fica muito clara até que ponto foi tudo verdade que ele falou para a polícia, mas a polícia também não foi atrás. Porque parece que o Hernani e os dois já se conheciam de alguns outros dias que eles se viram, e aparentemente tem uma relação com eles estarem em Niterói nesse dia. Mas o depoimento do Hernani foi muito no sentido de, eles vieram aqui, a gente conversou um pouco, eles foram embora, eu não entendi por que eles vieram, né? E aí, depois disso tudo, né, vem a hora fatídica aí das 4h30 da tarde, que foi a hora que eles chegaram no morro, né, do Vintém. A polícia pegou o depoimento de uma pessoa, que era o seu Raulino, que era um vigilante que morava ali perto do morro do Vintém. E aí o que ele contou pra polícia é que ele viu o Manuel e o Miguel chegando num jipe, com um cara loiro dirigindo. E que depois ele viu o Manuel e o Miguel subindo o morro. E que ele achou estranho por 2 motivos. Primeiro, por estar chovendo, né? E o local ser de difícil acesso, como a gente já falou aqui. E as roupas que os dois estavam usando, porque os dois estavam de terno preto. Então não é uma roupa para você subir um morro, né? Então chamou um pouco a atenção dele. E o horário, mais ou menos, que esse seu Raulino fala que viu os dois chegaram, era mais ou menos umas 4 e pouco da tarde, que bate com as 4h30, lá que a Tassiane mencionou no bilhete, né?
Então, provavelmente era para esse lugar que eles estavam se dirigindo esse tempo todo. Pois é, gente. Que história. Que história. O que eu achei interessante aí foi essa parte, é que eu fiquei meio nostálgica agora. Essa parte aí das garrafas retornáveis, né? Nossa, mano, fiquei nostálgica, porque, sinceramente, gente, refrigerante em garrafinha de vidro é muito melhor do que em garrafa plástica. Não sei se é psicológico, mas é muito melhor. Não, é física mesmo. Porque na garrafa PET, vamos lá, agora Telecurso 2000. Na garrafa PET, você tem o escape de gás de CO2 mais rápido do que na de plástico, na de vidro. Então, na de vidro, tudo fica mais intacto, do jeito que saiu da fábrica. Então, lógico que o gosto vai ser muito melhor. Ah, que interessante, eu não sabia disso. Ai, gente, é muito bom. Eu só sei que podia voltar as coisas retornáveis. Entendeu? Ah, mas tem, né? Você tem que pedir Tem só. alguns, Em alguns lugares, né? Então, porque quando eu era criança ainda tinha, assim, tipo, lembro que a minha vizinha, ela tinha um comércio e tinha as garrafinhas lá retornáveis. Esses dias eu tava lembrando também, meu, vocês já tomaram suco de groselha, viu? Então, Ah, é muito bom, já tomei. Eu não lembro do suco de groselha. Eu lembro daquele extrato de groselha. Com leite? Então, é isso, com leite. Também, não, é aí muito gostoso. não é suco, né? É tipo... É uma açucarose com coisa vermelha e alguma coisa para dar um gostinho de... Eu não sei o que é, se é groselha mesmo, se não é. Ah, zero Então, tomates, eu adoro. O suco de groselha, não sei se é o mesmo que a parte que tomava quando eu tomava criança. Tipo, comprava garrafinha de groselha, colocava lá com água, entendeu? E tudo, o negócio era açucarado, mas aí você podia colocar mais açúcar se quiser. Meu Deus. Aí... é gostoso. E a groselha no leite, né, meu? É muito bom também. Ai, meu Deus, eu quero tomar groselha agora. Vou tomar groselha. Então, mas se vocês acharem groselha, tragam pra gente, pra mim. Então. Pra Tassi. Quer conquistar a Tassi? Traga a groselha. Não, pra me conquistar é outra coisa, mas não vou falar aqui. Porque... Fica aí o mistério, então. Fica. Bom, mas voltando pro caso, esse cara loiro, né? Depois de muito perguntarem, foi verificado que esse cara loiro fazia parte, se eu não me engano, de um grupo religioso, né? Ele era, se não me engano, era porteiro do grupo religioso, né? Eu não lembro o nome dele, vocês lembram? Ah, não lembro o nome dele. Eu acho que não. Acho que não tem o nome, pelo menos na minha pesquisa eu não vi o nome dele. O que torna tudo isso muito mais estranho com essa ligação espiritual, né? E vale ressaltar aqui que eu achei num outro lugar muito bem. Ah, eu achei isso num comentário do YouTube, lugar muito confiável para teorias da conspiração. Que. Ué, né? Que no meio do caminho, né, entre eles irem até o local, eles encontraram uma sobrinha que perguntou para eles o porquê que eles estavam indo, né, indagando eles, mas por que vocês estão indo comprar um carro em São Paulo, sendo que aqui é muito mais barato? E aí, dentro dessa conversa, dessa indagação toda, eles responderam, não, a gente vai tentar fazer uma coisa ali perto, e se der certo, a gente vai descobrir se esse tal de espiritismo ele é verdade mesmo. Uhum. Então, esses fatos começam a se juntar e começam a levar para esse lado mais, né, espiritual, de seita, né? Por isso que a Tassiane falou dessa utilização de psicotrópicos, porque dentro dessa instituição eles trabalhavam com esses tipos de psicotrópicos, né? Acho que a Paty pode falar melhor que eu.
Não, é verdade. A polícia começou a fazer um. Não, começou a falar com os vizinhos, começou a falar com os Uhum. amigos, e aí descobriu que os dois tinham um envolvimento muito grande com isso, né? Tanto o Miguel quanto o Manuel eram espíritas, mas, além disso, eles eram muito interessados por ufologia e vida em outros planetas, né? A polícia encontrou na casa deles diversos livros sobre isso, né? Alguns falando sobre contatos com extraterrestres. A irmã de um deles, se eu não me engano, a irmã do Manuel, falou que eles estavam fazendo experimentos com rádio e que eles estavam captando alguns sinais meio desconhecidos nesse rádio e que eles estavam tentando fazer contato com pessoas de outros, com criaturas, né, de outros planetas. E os dois, eles já tinham conduzido diversas experiências nesse sentido. Uma delas na casa do Manuel, que não se fica muito claro o que eles fizeram nessa experiência, mas eles causaram uma explosão que chegou a danificar a casa do Manuel e assustar os vizinhos ali no entorno, né? Então Uhum. virou meio que um acontecimento do bairro. E eles dois também estavam Uhum. envolvidos num outro experimento que foi feito na praia de Atafona, no Rio de Janeiro, também. Esse experimento está documentado, então realmente aconteceu um evento ali nessa praia, né? E nessa ocasião eles estavam com o Elcio Santos, que era um amigo deles, que inclusive é o amigo que levou os dois até a rodoviária, então uma das últimas pessoas que viu os dois vivos, né? E aí nesse experimento causou uma explosão também na praia de Atafona. Pescadores que estavam lá no local expulsaram os três da praia. E aí tem relatos desses pescadores de que eles viram uma coisa luminosa descer na praia. Depois que eles fizeram esse experimento, um som de explosão e algo luminoso desceu, ficou algum tempo ali na praia e depois desapareceu. Esse evento chegou a ser investigado pela Marinha na época. E o Elcio chegou a ser detido e interrogado sobre isso, né? Imagina, 66, né? É. E ele chegou a ser interrogado. E a Marinha, isso que é o mais interessante, que a Marinha relata que teve sinais de rádio de fontes desconhecidas nesse mesmo dia do experimento da praia de Atafona, né? Lembrando que nessa época a gente está falando aí, né, de uma corrida espacial, então tudo Uhum, isso estava muito em voga, a gente precisa lembrar disso Sim. também. Então sim, estava todo mundo muito esperto com situações que poderiam gerar algo de ufologia, né, coisas ligadas ao espaço. Então a gente tem ali anos 60 que é pensando no futuro, futurismo e tudo mais. Então tudo isso realmente mexia com o imaginário das pessoas e fomentava essas histórias. sim. Sim. Uma coisa bem curiosa também é que relatos do dia 17 de agosto, ou seja, o dia fatídico aí que eles subiram, né, o morro, tem o relato da Gracinda Barbosa, que era uma mãe que estava com dois filhos dentro do carro, eles estavam num Fusca ali perto da região do Morro do Vintém, e eles viram um objeto voador não identificado. Aí que viram um objeto esférico, né, voando ali, com aparentemente fogo em volta. E no mesmo dia, além do relato da Gracinda, teve outros telefonemas ali para autoridades locais com o mesmo relato de ter visto coisas ali. Aí não fica claro se era mais um experimento do Manuel e do Miguel, que de repente eles fizeram em cima do morro, ou se realmente as pessoas viram alguma coisa. Mas aí você Uhum. começa a juntar com a história lá da Praia de Atafona, com que a Marinha também pegou, então a história vai ficando cada vez mais misteriosa, né? É, com certeza. Nossa, gente. É uma loucura que só ainda. Bem, eu acho que falando aí, falou da Gracinha e tudo essas coisas, eu vou pegar agora uma parte que fala também da questão espiritual, porque o que acontece? O Padre Quevedo, né, ele já é falecido, né, ele faleceu em 2019, é um padre aí muito conhecido aí na mídia, né, eu lembro dele no programa do Gugu, e, e assim, ele é um padre exorcista, mas ele também ele era professor de parapsicologia e na época ele acabou dando um depoimento para um jornal chamado O Globo, né, que na verdade esse jornal existe até hoje, ele informando, né, que as máscaras de chumbo na verdade eram usadas em testes mortíferos de ocultismo. Então ele estava falando assim que, bem, já havia suspeita mesmo que eles eram ligados a seitas, né? Mas seria como se fosse uma seita de ocultismo, né? E que assim,
o que ele também relata, né? Ele relata, né, para esse jornal que assim que o ocultismo ele admitia que dos novos mundos emanavam irradiações luminosas, como por exemplo, capaz de afetar aquilo que chamam de terceiro olho. Vocês já ouviram falar do terceiro olho, né? Em teorias Illuminati sempre está falando também desse terceiro olho. E com isso, a pessoa que experimenta passar por essa experiência que eles passaram, né, acabam sendo fulminados, vamos dizer assim. Então, por isso que eles utilizavam a máscara de chumbo, né, para poder se proteger dessas irradiações luminosas. E aí, nesse tipo de experiência, a pessoa que participa, ela deve ingerir uma quantidade de droga que permite ela entrar em transe, e ela também tem que estar de jejum para poder provocar o desequilíbrio físico e mental, né? E até, inclusive, tem um nome para esses efeitos aí, que é psigama e hiperestesia. Isso, né? E o que acontece? Na psigama, por exemplo, a pessoa que participa desse tipo de experiência, ela está procurando liberar a alma para poder conseguir captações espirituais. E no outro, que é a hiperestesia, os nervos hiperexcitados são um instrumento pelo qual o homem procura sentir aspectos sutis da realidade que o cerca. Então, para poder eles conseguirem um êxito em qualquer um desses experimentos, são indispensáveis muitos exercícios e perfeito estado físico. Então, foi isso que ele chegou a relatar em relação a esse caso. Caramba! Nossa. E depois de tudo isso, né, dessa movimentação toda, o inquérito estava lá, estava em andamento, então eles falaram com o Elcio chegou a ser um dos suspeitos, mas não conseguiram pegar nada, o Hernani também não conseguiram pegar nada. E aí, durante esse meio tempo, veio um promotor novo pro caso. E aí ele pediu a exumação dos corpos do Miguel e do Manuel. Isso um ano depois já em agosto de 67. E aí, quando tiraram os corpos de lá, surpresa, eles não tinham se decomposto mais nada. Os dois estavam exatamente iguais, tinham sido retirados de lá. Na época, isso causou um burburinho tremendo, de falar, porque era alienígena, não sei o quê. Mas aí, se a gente lembrar, eles tomaram um banho de formol lá no morro, né, do Vintém. Então, é meio que esperado que não tivesse mais decomposição, né? Mas, enfim, teve a exumação, eles passaram por novos exames, mas se eles já não tinham conseguido nada lá em 66, um ano depois, conseguiram menos ainda, né? Então, foi inconclusivo, não adiantou muita coisa essa exumação. Uma coisa também que os investigadores mencionam e que faz bastante sentido é que a letra do bilhete era do Miguel, né? Por exames comparativos com outros materiais que a família forneceu, eles chegaram à conclusão de que a letra era do Miguel. Mas eles suspeitam que alguém ditou esse bilhete para ele. E aí por quê? Né? Por ter algumas palavras ali que, de acordo com a família, não faziam parte do vocabulário do Miguel e nem do Manuel. Por ingerir cápsula, né? Parece algo ser mais o vocabulário de alguém ligado à área da saúde, né? Aguardar sinal. Sinal, apesar da gente interpretar assim como sinal, numa linguagem de saúde, sinal também pode ser sintoma, né? Então, eles suspeitam que alguém ditou esse bilhete para o Miguel, né? Apesar de ter sido escrito por ele. O que eu acho isso muito especulativo, né? Tudo é especulativo nesse caso, mas sim, realmente esse do bilhete foi bem, né? Eu achei um pouco exagerado. A pessoa não poderia ter escrito ingerir, sério mesmo. Eu também acho, né? Eu não sei como é que era naquela época, né? Como que era naquela época, mas pro padrão de hoje não parece nada demais. Verdade. Aí nesse ponto aí, não que no resto eu tenha firmeza no que a gente tá falando. O resto é muito ótimo. Lógico, com certeza. Luzes no céu, né? Uma bebida espiritual aí que é que uma você prova toma melhor do que essa. Com os óculos de chumbo. Juliette de chumbo, vai ser esse o nome do episódio. Juliette de chumbo. Coitada da Juliette, mano. Não, mas você Juliette não lembra é do óculos. funk Juliette, dos óculos?
Não! Eu achei que era a Juliette do Big Brother. Não, óculos Juliette. Como que era esse? Coloca aí, Juliette óculos. Se você colocar Juliette óculos no YouTube, você vai ser apresentado uma das maravilhas da música dos anos 2000. Juliette óculos? Gente. Juliette é aquele óculos escuro que a galera que gosta de funk usa. Que é espelhado, assim. É, Ah, sim. espelhada, sei. tem armação neon, sabe? É uma marca de óculos. Ah, entendi. Que tem uns óculos que tem, tipo, a lente meio azul, né? É, essa É o óculos mesmo. Juliette. Bota aqui, Isso. Patrícia. Vamos colocar, pra quem não O conhece óculos. também. Eu não óculos sabia que o Juliette. nome. Eu não sabia que o nome era óculos Juliette. Viu? Que tipo de óculos. Caramba, você é da quebrada e não sabe o que é. Não, eu não sabia. Não, até meu ex usava isso aí, cara. Tipo, esse óculos Juliette aí. Tá de Eu sabia que brincadeira era comigo. Juliette, mano. Não. Pois é. Agora captou a referência. Não, agora eu captei. Se você falar assim, aquele óculos azul, que tem é um azul, né? Gente, que coisa. Mas beleza, vamos lá. Não, e aí voltando, né, pro caso, não para também nessa exumação. E aí é que eu falo, né, que ele ficou famoso lá fora também. Porque na década de 80 veio um pesquisador da NASA aqui pro Brasil para tentar investigar o que aconteceu, né, o Jacques Vallée. Ele é francês, naturalizado americano, e ele é super famoso nessa coisa de pesquisa espacial, ufologia, enfim. Ele trabalhou pra NASA, fez vários cálculos aí, até que ajudaram as sondas a chegarem no espaço. E ele veio pro Rio, e aí acompanharam ele o Saulo, que era esse detetive na época, o Mário Dias, que foi um repórter investigativo que também acompanhou muito de perto, né? Então, praticamente todo mundo que estava envolvido no caso lá atrás acompanhou ele pro Morro do Vintém. E aí, o que chamou a atenção deles quando eles chegaram lá, aí em 1980, já há muito tempo depois, né? Foi em 66, é que nada cresceu no solo, onde os corpos dos dois estavam. E até hoje nada cresceu no solo ali, né? Tá certinho o local onde eles estavam. Tem gente que fala que foi pelo formol que foi jogado no chão, mas não sei se isso faz sentido, né? Porque depois de tanto tempo, eu acho que teria que ter sido uma quantidade, né, massiva de formol. Massiva. Olha, é verdade. Eu não sei não, acho que isso aí é coisa ali. Na realidade, né, porque como a gente estava falando antes, que eles podem ter colocado alguma coisa no solo além do... Porque assim, o formol foi parte do policial, né? Vamos lembrar disso. Né? Antes disso, o solo já estava bem esquisito. Parecia que tinha alguma coisa no solo. Então, talvez essa coisa esquisita que estava no solo já tinha meio que estragado o solo em volta, né? Agora, é muito estranho que isso tenha durado, né, mais de uma década. Sim. Nossa, gente, falo pra vocês, tô com calor, viu? Meio que esse Rio de Janeiro fica quente mesmo, meu. Nossa senhora. Vem pra cá, tá gostoso, tá 7 graus. Nossa, velho, tá muito quente, meu. Caramba. Brincadeira, gente. E assim, além, né, de estudo, Jacques Vallée veio, fez de novo outros levantamentos lá, não chegou a conclusão nenhuma, né? Então, de novo, o caso ficou sem resposta. E nesse meio tempo aconteceram algumas coisas estranhas, né? Algumas coisas inusitadas, outras estranhas. A primeira delas foi ter aparecido o Hamilton Bezani, que era um criminoso que já estava preso aqui em São Paulo. E aí ele começou a falar que era ele que tinha matado o Manuel e o Miguel, que foi tudo trama do centro espiritual lá que eles frequentavam, que queriam pegar o dinheiro deles, e que foi ele que tinha matado os dois. Só que a polícia começou a pegar algumas inconsistências no depoimento dele. Primeiro que ele falava que ele tinha levado 6 milhões de cruzeiros dos dois. Os dois não tinham 6 milhões. Os dois tinham saíram, né, de Campos dos Goytacazes com 2 milhões e 300. E quando eles foram encontrados no Morro do Vintém, eles já não tinham quase nada desse dinheiro. Que é um dos mistérios também. Ninguém explica onde foi parar o dinheiro que os dois estavam levando.
E aí, o que eles perceberam, né, na história do Hamilton? Que ele estava mentindo e com uma finalidade muito clara. Ele queria voltar para o presídio de Niterói porque ele já tinha sido preso lá e fugido 2 vezes. Então ele só estava querendo voltar para o presídio de Niterói, que ele sabia que tinha uma facilidade, por isso ele inventou que tinha sido ele que matou os 2. Então descartaram aí o depoimento do Hamilton e mandaram ele de volta para São Paulo. E no meio do caminho, algumas pessoas que se envolveram com a investigação morreram em algumas circunstâncias misteriosas, né? O Saulo, que era o detetive da época, fala que um dos delegados que foi envolvido nesse caso teve um derrame assim que ele assumiu o caso, um outro policial também. Me parece que um dos meninos, salvo engano, também foi morto num assassinato algum tempo depois. Ele virou policial e foi morto, né? Aí a gente já não sabe se foram coincidências, né, das histórias dessas pessoas que se envolveram com isso ou se tinham algo a mais. Mas eles apontam aí que várias pessoas que se envolveram com essa investigação tiveram um final trágico. Ai, gente, que triste. Que coisa. Que história. É uma história louca. É uma história muito louca. E aí surgem várias hipóteses, né, porque pode ter acontecido com os 2. Tem a hipótese daí das questões espirituais e tal, mas tem uma hipótese que eu acho muito interessante e que, gente, eu recomendo quem puder assistir esse vídeo, que chama Casa da Gente, com Mário Dias. É um programa do Mário Dias, que é o jornalista que acompanhou isso na época, e ele chama o Saulo para uma entrevista no programa dele. E dá pra ver que o Saulo tá super investido nesse caso, né? Assim, dá pra ver que ele fala, né, com muita emoção, muita propriedade, e ele traz uma hipótese que eu achei muito interessante. Estava até comentando com a Beta antes da gente começar a gravar aqui o episódio. Que na hipótese dele, o que aconteceu não tem nada a ver com ufologia, não tem nada a ver com isso, mas ele suspeita que os 2 tenham sido envenenados com curare. O curare é uma substância que é obtida de plantas e que pode causar alucinação. Na hipótese do Saulo, o responsável por isso teria sido um médico homeopata, que o dono desse centro espiritual que os 2 frequentavam. E aí, no que ele se baseia nisso, né? Ele fala que os 2, então, estavam utilizando uma cápsula, né? Então, por isso ele sugere que tem alguém da saúde envolvido por esse ingerir cápsula, que o responsável por esse centro era um médico homeopata e que o chumbo que eles estavam usando é um antídoto pro curare. É uma das formas de antídoto pro curare, que por isso teria as máscaras de chumbo. Na hipótese dele, esse médico quis meio que dar uma enganada nos 2, né? E aí não fica claro se com a finalidade de só enganar ou de pegar o dinheiro deles. E que aí, esse vigilante teria levado os 2 até lá, né? Que talvez tivesse uma terceira pessoa ali no local. Vários elementos demonstram isso, né? As palmeiras lá que teriam sido cortadas por alguém, mas não tinha faca no local. Essa terceira aliança, né? Um terceiro óculos, que talvez era de uma terceira pessoa que estava ali. Que teriam feito eles ingerirem o curare com a finalidade deles alucinarem um pouco. Mas aí as coisas saíram do controle, ou eles tomaram uma dose muito alta, ou eles não reagiram bem ao curare e morreram. E aí o Saulo fala que a frustração maior dele é não ter conseguido provar isso. Ele até chega a falar, assim, que só conseguiria provar isso se ele sequestrasse esse médico e torturasse o cara pra ele falar a verdade. Mas aí, se o cara não falasse nada pra ele, ele já tinha toda uma hipótese na cabeça que ele ia matar o cara e deixar uma máscara de chumbo lá. Nossa. Ele fala isso num programa de TV. Ok, né? Anos 90. Ninguém se importava com nada. Então ele falou que se tudo desse errado, ele ia matar o cara e ia deixar uma máscara de chumbo lá. Gente, que absurdo. Que absurdo. E sabe o que é muito curioso também? Os 2 não foram os únicos a morrer nessas circunstâncias. Tem um outro caso de uma pessoa morta com uma máscara de chumbo em 62. Não. O nome do cara Sério? era Hermes Feitosa. E adivinha qual a profissão dele? Técnico em eletrônica. Ai, O que então... esses técnicos em eletrônica estão fazendo? Existe uma associação dos técnicos em eletrônica envolvidos em experiências sobrenaturais com máscaras de chumbo. Você que for técnico em eletrônica tem que explicar pra gente o que tá acontecendo, o que aconteceu na verdade, né? Será que é um serial killer de técnicos eletrônicos? eletrônicos.
Pois é. Meu Deus. E as hipóteses mais loucas aí falam da ufologia, né? De que realmente eles tiveram contato com uma criatura, que essa criatura tava lá, aguardando por eles. E que eles supostamente embarcaram aí numa nave, mas não dá pra você embarcar com o seu corpo, então os corpos ficaram lá. E que se eles só não conseguiram voltar porque uma pessoa achou no meio do caminho, né? Então, como alguém mexeu nos corpos, eles não conseguiram voltar. Eu tenho uma pergunta. E o terceiro óculos? Então, ninguém sabe de quem é. Sabe se é dessa terceira pessoa que foi até lá pra enganar eles. E o lenço? Também não se descobriu de quem que era. Ninguém sabe quem é esse AM alguma coisa. A família não conhece. Pela metade, tá tudo pela metade. Tudo pela metade. Caramba, muitos mistérios. E sabe o que isso me lembrou? Essa teoria aí do eles entraram numa nave, tarará, Heaven's Gate. É a Heaven's mesma Gate. história. Verdade. Você vai entrar Verdade. numa nave, vai deixar seu corpo pra trás, leva dinheiro. É bem a mesma história do Heaven's Gate. Você não viu o nosso episódio de Heaven's Gate? Volta lá. Tá na nossa listinha. Muito bom esse episódio. É Heaven's Gate total isso. Olha, Heaven's gente. Gate é na mesma época? É 70, não é? 80. Não, 80 e 70. começou na década de 70, mas eles morreram em 90 e pouco. Que É, eles mataram é que lá. perdurou Ficou 3 décadas. aí 30 anos rolando essa história. Nossa, cara. O que eu ia falar? Olha, eu não sei, né? Se isso acontecesse hoje, se eu achasse esse coelhinho aí, pegava as iniciais, ia jogar no computador, sei lá, ia criar um programa, não sei, que achasse, através do número do CPF, o nome das pessoas que tinham as 3 iniciais, que provavelmente é um nome e Nossa. um sobrenome. 2 sobrenomes, ou 2 nomes compostos e um sobrenome. Nossa, sei menina, lá. é muito difícil essa, hein? Fazer assim, E né? aí- Milhões, e milhões, e Ia milhões, pegar- e milhões. Não, mas já dá para fazer uma boa filtragem. Aí ia pegar todos que tivessem essas Não, sequências não. e ia fazer uma investigação com cada um deles. Mesmo com a criança, que eu duvido que uma criança de 1 mês, 1 ano. ia fazer Não. uma coisa. Hoje em dia dá para fazer uma análise de DNA nos objetos. Já dava para fazer uma análise toxicológica um pouco mais completa. Sim. Ah, sim. O solo, mas aí ia ser muito mais saber o que fácil. jogaram lá no Sim. solo também poderia ajudar em alguma coisa. Exatamente. Mas eu pensando aqui, se, tipo assim, não tivesse essas provas, entendeu? Aí dava pra fazer um negócio. Mas enfim, não foi dessa forma. Ninguém sabe Foi. até hoje o que aconteceu com eles. Se foi algo ufológico, se foi paranormal, se foi alguém que matou, quem, por quê. Pois Eu é. acho que a ideia do analgésico que você falou. Qual que é a mesma molécula? Esqueci. Ah, o Curare? Curare. Isso. Não, eu Que é- acho uma boa que é válido. hipótese. A É. dele, eu acho uma boa hipótese. Lembrando que quem tava trazendo essa hipótese é o cara que foi o detetive da época, né? Que ficou 30 anos aí então. analisando esse caso. E E na visão dele é isso. Mas tem todas essas outras teorias aí. Tem uns caras que falam que eles abriram um campo energético lá no local. E aí eles foram levados, né? Tipo, meio que atravessaram um portal ali no local. Tem explicação de todos os gostos. Uau. pois é. Tem gente que fala de suicídio, mas suicídio eu acho que não. Também acho que não faz sentido essa hipótese. Eu Não. cheguei a ver também. Eu acho que não, porque uma das coisas que eu acho que não, porque eles pegaram o vale lá da água, né? Se você é suicida, você não tá esperando ter que usar isso de novo, né? Esse é o último dia, tipo, acabou, você vai ficar se preocupando com isso pra quê, né? Aí um dos indícios que eu acho que não é isso, né? Eu acho que eles pretendiam voltar, né, depois dessa experiência. Acho que é isso. Fica aí o mistério, gente, que nunca vai ser solucionado, porque já tá rolando há mais de 50 anos, né? Mas serve aí de curiosidade para vocês de como não cometer erros ao investigar crimes. Primeira lição. Ou cometer, né? Vai saber.
É. Pois é, gente. Ai, gente, eu também gostei. Olha, hoje foi muito legal esse podcast, viu? Mas isso aí eu já vou falar no final. Acho que por hoje já. Então, resolvemos trazer essa história, né, pra vocês, até por ser uma história brasileira, né, a gente não tem tantas, assim, né, de teorias da conspiração, então é muito legal, principalmente uma história que acabou, né, ficando famosa mundialmente, né. E se você é do Rio, conta aqui pra gente, né, se você já sabia dessa história, né, se tem alguma versão diferente aí pra quem é de Niterói, né, se ainda se comenta algo sobre isso, se teve alguma coisa, né, diferente que vocês sabem. E comentem com a gente, interajam, é muito legal pra gente ver a resposta de vocês, né, os episódios. Igual do da Área 51, né, trouxe algo que a gente nem tinha achado aqui na pesquisa. Então, muito legal ter essa resposta de vocês. Eu gostei muito de gravar esse episódio, eu acho que é um caso bem interessante. Espero que vocês gostem do da próxima semana. Os temas desse mês estão todos cartelinha do bingo. É maravilhoso. Não, gente, realmente muito intrigante este mistério. E eu fiquei muito curiosa com esse negócio do óculos e do paninho. Nossa, tô muito curiosa. Mas, enfim, vejo vocês na próxima semana e tchau. Bem, gente, gostei também desse episódio bastante, porque é um caso bem curioso que eu não conhecia e achei assim intrigante. E também aprendi umas coisas diferentes, como eu não sabia que tinha um óculos chamado Juliette. Pode conspirar também a cultura. Oh, Sinceramente, eu sempre vi esse óculos, mas nunca achei que ele tivesse um nome. E aí, procurando também aqui, né, eu achei uma foto muito legal do nosso presidente utilizando um óculos de Juliette na Praia Grande. Top! Top, eu achei top, né? Enfim, eu achei legal os focos de Juliette. Eu não vou falar que eu vou pedir pro pessoal me dar um. Aqui na minha cidade eu acho de rodo aqui, né? Mas No enfim. episódio a Tassi vai vir com Juliette gravar. Vem com Juliette. Pois é, gente. Mas é isso, viu? Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Legal. A gente já foi ouvido em todos os estados brasileiros. Completou. Aí sim, hein? Aí eu gostei. Completamente. Ó, eu tô gritando aqui. A Tassi ficou tão chocada que até travou a minha conexão. Aquele momento, Avenida Brasil, sabe? Que ficava tudo. Oi, oi, oi.